Que teatro e em que sociedade? Não há um teatro, há teatros. De acordo com a época, evidentemente, mas também numa determinada época, de acordo com os públicos e as suas expectativas. Hoje em dia, o teatro é muito diversificado e o público mais fragmentado do que nunca. Quer se goste ou não, existe uma distância que pode parecer intransponível entre as comédias de pura diversão e criações como as de Ariane Mnouchkine, no Teatro do Soleil, que pretendiam contar um episódio da história da França, como a Revolução de 1789 a 1793, ou do mundo, como, por exemplo, a história terrível, mas inacabada de Norodom Sihanouk, rei do Camboja, de Ilen Sixu. Há teatros. Ninguém duvida que um dia o Martinho e os seus amigos da turma encontrarão o deles. Um regresso ao que foi, simultaneamente, a origem e a idade de ouro do teatro ocidental poderá talvez ajudá-los nas suas escolhas. Na Grécia do século V a.C., o teatro é um assunto que implica toda a sociedade. Compete ao Estado assumir todas as despesas de representações e organizar as festas intituladas dionisíacas, onde são apresentados os espetáculos. É no final destas festas que são coroados os melhores autores de tragédia e de comédia. O Estado vai mesmo ao ponto de pagar uma certa quantia aos cidadãos mais desfavorecidos para que estes possam assistir às dionisíacas. Este gesto pode ser considerado o antepassado longínquo dos atuais subsídios que o Estado e os órgãos de poder local modernos atribuem aos teatros públicos, para que estes possam reduzir o preço dos bilhetes. É a cidade inteira, a assembleia de todos os cidadãos que assiste, em bancadas ao ar livre, aos concursos de tragédia e de comédia. Uma tal unidade, poder-se-ia dizer quase comunhão, pode parecer hoje impossível. No entanto, esta união continua a ser objeto de reflexão e talvez mesmo de nostalgia na época moderna e contemporânea. Como sabemos, tendo nascido em Atenas numa época de tirania, a tragédia grega antiga contribuiu para instaurar a democracia. Antes de mais, os espectadores votam para a atribuição do prémio de melhor tragédia. Mas, sobretudo, porque ao irem buscar os mitos antigos, reinterpretando-os, os autores trágicos contribuem com as suas fábulas para a elaboração do direito. O exemplo mais célebre é o das Euménides, última peça de uma trilogia de Ésquilo, onde vemos um tribunal, presidido por Atena, deusa da cidade, interpelar e absolver Orestes, que para vingar o seu pai assassinado, mata a mãe, Clitemnestra, e Egisto, o seu segundo marido. De resto, a relação entre os tempos antigos, profundamente religiosos, e os novos, que assistem à invenção da democracia, inscreve-se diretamente no espaço teatral. Os heróis, personagens tomadas de empréstimo aos mitos, aparecem num palco muito alto, enquanto o coro, que representa os cidadãos comuns de Atenas no século V a.C., evolui numa área circular de terra batida junto às bancadas. Muitos dos grandes homens e mulheres de teatro da época moderna e contemporânea consideram o teatro grego antigo como um ideal e, em certa medida, como um modelo. A começar por Jean Vilar, que em 1951, 4 anos depois do primeiro Festival de Avignon, inaugura em Paris, na vastíssima sala do Palácio de Chaillot, o Teatro Nacional Popular. Vilar tinha em mente uma missão: oferecer a um público vasto, onde estivessem reunidas todas as camadas da sociedade, mais de 2.000 espectadores em cada representação, encenações exigentes de um repertório que ia dos clássicos franceses, Corneille e Molière principalmente, até Claudel e Brecht, passando por Shakespeare, Kleist e Musset, interpretado por uma companhia de atores de grande talento. Podemos estabelecer uma relação entre o exemplo ateniense e a iniciativa de Jean Vilar, ainda que esta relação seja necessariamente muito forçada. Na Atenas de Sófocles e de Eurípides, os cidadãos contavam-se em dezenas de milhares. Os espectadores potenciais de um teatro popular, hoje, em Paris e na província,
Contam-se em dezenas de milhões. E seria utópico pretendermos reuni-los todos. Por outro lado, teatro popular e teatro de arte, que eram um único no século V a.C., têm hoje tendência a divergir. Teatro de arte assume naturalmente o sentido de teatro para um pequeno número de espectadores. As peças de jovens autores são frequentemente representadas em pequenos teatros e perante um público muito restrito. Mesmo um grande dramaturgo como Beckett teve de esperar mais de 10 anos para obter o reconhecimento de um público mais amplo. Ainda assim, e apesar das dificuldades, o espírito insuflado por Jean Vilar e por alguns pioneiros do teatro público e do teatro popular continua vivo. O Teatro Nacional de La Colline, em Paris, é a prova disso mesmo. Aí, textos de autores vivos, franceses e estrangeiros, são representados perante salas cheias, alternando com os clássicos do final do século XIX e XX. Temos de voltar a pôr e a reunir nas galerias da comunhão dramática o pequeno comerciante de Suresnes e o alto magistrado, o operário de Puteaux e o corretor de câmbio, o carteiro dos pobres e o professor. Jean Vilar. A questão do lugar, do espaço da representação é crucial no teatro. Uma representação de teatro é muito mais do que uma peça instalada num cenário. Teatro, em grego theatron, significa, como referi, o lugar de onde se vê. É daqui que devemos partir sempre, do olhar, do lugar do espectador. Mais precisamente da relação que se cria entre a cena e a sala. Instalados em semicírculo nas bancadas em madeira ou em pedra, os espectadores da Grécia Antiga talvez não usufruíssem de um grande conforto, mas pelo menos estavam igualmente expostos face à representação. No final da Idade Média, quando a Igreja mudou de política relativamente ao teatro e começou a favorecer as grandes representações a partir de temas religiosos, os mistérios, milagres e as paixões de Cristo, é toda uma multidão movediça e indisciplinada que acompanha o espetáculo em procissão. Do mesmo modo, nos tempos de Shakespeare, os espectadores do povo assistiam ao espetáculo em pé, na plateia, ficando não raras vezes em contacto direto com a ação dramática, que se desenrolava praticamente no meio da assistência. Em contrapartida, do século XVI ao século XVIII, em França, quando se inventou e aperfeiçoou o palco dito à italiana, a relação entre a sala e a cena foi repensada, seguindo um espírito aristocrático, em sintonia com os princípios políticos da monarquia absoluta. Corte cada vez mais radical entre a sala e a cena, cenário em perspectiva, concebido em função do lugar do príncipe na sala. Espectador ideal, o príncipe era o único a poder usufruir completamente desta ilusão de profundidade criada pelo cenário em perspectiva. Muitos destes teatros à italiana, verdadeiras maravilhas de requinte, de acústica e de maquinaria, chegaram até aos nossos dias. No entanto, ao manterem os lugares com visibilidade reduzida para os mais pobres, continuam a promover profundamente uma certa desigualdade. Não será por isso de estranhar que no último século muitos profissionais de teatro, como encenadores, arquitetos, cenógrafos, tenham preferido retomar algumas práticas mais democráticas do teatro, abandonando assim os teatros à italiana. Constroem novos espaços, livremente inspirados no teatro antigo ou na cena isabelina. Ocupam armazéns, estaleiros industriais desativados ou até mesmo estádios e igrejas. Não é apenas o conteúdo das peças, mas também a sua forma cenográfica que determina o valor social e, poder-se-ia dizer, no sentido dos assuntos da cidade, o valor político de toda a representação teatral. Nesta noite, o Martinho não verá o mesmo misantropo, caso se sente nas bancadas da igualdade, ou numa cadeira forrada a veludo vermelho, caso esteja num espaço onde o palco e a sala estão ao mesmo nível, ou, pelo contrário, numa sala ostensivamente dominada pelo palco. No seu teatro profundamente político, no seu teatro comprometido contra o nazismo, Bertolt Brecht atribuía uma importância decisiva à recepção do espetáculo pelo espectador. A este propósito, ele fazia questão de fechar o fosso de orquestra, que funcionava como um abismo entre a cena e a sala, permitindo que os atores, em certos momentos do espetáculo, pudessem dirigir-se diretamente aos espectadores, incentivando-os a refletir e a criticar as ações dos personagens. O grande dramaturgo e encenador alemão, que foi obrigado a deixar a sua pátria e a viver no exílio durante longos anos,
sabia pertinentemente que a sua luta contra o regime nazi de Hitler era semelhante à luta de David, um David Anão, contra Golias. E, no entanto, nunca desistiu. E escreveu uma série de peças que procuram demonstrar o sistema nazi, tentando sempre que fossem encenadas nos países livres que o acolheram. Isto prova que o teatro, quando desempenha plenamente a sua missão, constitui uma espécie de espaço de utopia no seio da sociedade. Um lugar de resistência, simultaneamente de crítica ao que existe e de reinvenção poética do mundo.